Agora a nossa Mirelle vai falar um pouquinho também para vocês, da palavra, das crianças e para vocês pais. Nós sempre temos que aprender um com o outro. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada, né, Mirelle? E ela também vai falar um pouquinho de Jesus para vocês. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, queridos irmãos. Que alegria estar aqui, a convite do pastor Serginho, da pastora Aline, junto com a Claudinha, poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem colocado em nosso coração, no meu coração, nesses dias. E algo que quero ser breve aqui, mas algo que o Senhor tem colocado e ministrado ao meu coração, com relação às crianças, com relação à nossa responsabilidade como pais, como igreja, na educação desses pequenos, desde pequenininhos até adolescência, juventude, até eles se formarem, como a Claudinha falou. E o Senhor tem colocado no meu coração uma palavra: avance, avance. Nós precisamos avançar, não podemos nos paralisar, ficarmos presos. E algo que eu tenho meditado na palavra de Deus, ali no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, conta para nós ali uma história muito importante, que eu particularmente gosto muito, e fala para nós sobre a prisão do povo de Deus, os hebreus naquela época, sob o domínio, sob o controle de Faraó, ali no Egito. E Deus, então, levanta Moisés. Moisés é levantado diante do poder de Deus, sob a direção de Deus. E ele é quem iria levar aquele povo, aquelas famílias, o povo de Deus, diante de tanta opressão, porque eles eram escravizados, dia e noite por Faraó, o seu líder opressor. Então, Deus manifesta seu poder e, diante de Moisés, pede com que ele começasse a lutar por aquele povo, para que ele tirasse aquele povo, do Egito e levasse para outras terras, para as terras que Deus tinha para eles, porque é isso que Deus tem para nós, amém? É liberdade, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, e aquele povo estava sendo aprisionado. E então Deus levanta Moisés, e Moisés, sob direção fortemente de Deus, começa a enfrentar Faraó e pedir para que ele deixasse o povo sair do Egito. Isso me chama muita atenção, porque Faraó, então, diante disso, ele começa a fazer algumas propostas, algumas subjeções para que o povo não fosse. Ele não queria perder o domínio, ele não queria perder as famílias, e todo o povo que estava ali sob o seu domínio. Em Êxodo 8, 28, Faraó fala algo que eu creio que vai marcar as nossas vidas hoje aqui, sobre essa questão de tirar o povo dali. Então ele faz duas propostas, e a primeira proposta, ele pede para que Moisés poderia ir com o povo adorar o Senhor em outras terras, mas que não fossem muito longe, que ficassem por ali. Isso me chama atenção, porque é isso que Satanás, o nosso adversário, inimigo de Deus e inimigo nosso também, faz conosco. Ele não quer que nós avancemos, ele não quer que você vá muito longe, ele não quer que seus filhos avancem, ele não quer que eu vá muito longe. Então, ele tenta nos aprisionar, mas a chamada de Deus para nós hoje é para nós avançarmos, é para nós vencermos o nosso inimigo e avançarmos diante de tudo o que ele tem para nós, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, amém? Então, a primeira proposta, Faraó ia deixar ir, mas não eram para ir muito longe. E a segunda proposta que ele faz diante do pedido de Moisés, mais uma vez, para deixar o povo ir, e ele não queria, porque ele não queria perder o domínio sobre aquele povo. Ele fala algo que chama muito minha atenção e que eu quero aqui ler com vocês. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, que lhes disse: Ide,
Servi o Senhor vosso Deus, porém quais que hão de ir? Faraó pergunta. Responde-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças, vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim, não. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Esse texto está em Êxodo 10, versículos 8 ao 11. E aqui a gente vê claramente que então, diante das pragas, diante de todo o sofrimento, Faraó, ele começa a pensar na possibilidade de deixar o povo ir, diante do pedido de Moisés. Só que o que fica claro aqui para nós? Ele não queria deixar que as crianças, as famílias fossem. Vocês podem ir, mas vá somente os homens. Foi isso que vocês me pediram. As crianças, as famílias, o rebanho, o gado, vai continuar aqui, sob o meu domínio. E hoje em dia, a gente pode fazer uma comparação de Faraó com o Egito e nós podemos comparar com o diabo, com Satanás e com o mundo, com esse sistema que nos aprisiona e que a gente sabe, né, queridos irmãos, que é tão corrompido, é tão mal, não é verdade? E não é diferente. Nos dias de hoje, essas mesmas propostas são feitas para nós, são feitas para os nossos filhos, de nos paralisar, de nos prender nesse mundo, para que não avancemos para tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? E eu quero falar um pouquinho de algumas propostas que, na verdade, a gente já sabe, né? Mas que Satanás faz para que fiquemos presos, e principalmente as crianças, os adolescentes, os jovens. Ele usa a internet, ele vai usar celular, ele vai usar aquilo que as crianças gostam, jogos, e é por isso que é tão importante, como pais, estarmos atentos, né, ao que eles estão assistindo, ao que eles estão conversando, ao que eles estão, como a maneira como eles estão vestindo. Nós temos que dar atenção para os nossos filhos, né? Muitas vezes a gente, com a vida corrida, a gente cai às vezes num ciclo vicioso de trabalhar, e hoje com a internet tão avançada, acaba que eles passam tanto tempo e sem a nossa presença, sem a nossa ausência, né? E sem a nossa presença diante da nossa ausência. E nós não podemos negligenciar esse cuidado. E aí você pode pensar, Meire, mas eu não sou nem mãe ainda, né? Sou nova, então sou casada, mas não tenho filhos. Mas você já pode pensar para quando você tiver. E com certeza também você tem sobrinhos, né? Primos, primas, e de repente você é até vovô e vovó já, né? Então você pode aprender e você pode dividir com quem está perto de você. Sempre perto de nós tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, e nós podemos ajudar, né? Quem tem, claro que a responsabilidade maior cai sobre nós como pais, mas nós podemos também ajudar a outros. Eu fiz pedagogia, fiz a psicopedagogia, eu sou professora já há uns bons anos, atuo meio período, né, da minha semana como professora de crianças de 7, 8 anos, e a gente percebeu, depois desse cenário de pandemia, ainda estamos, né, mas graças a Deus estamos vencendo, mas quando a gente iniciou o período online, era algo novo para as crianças, né, para os jovens, e voltamos presencialmente, e o que eu percebi, né, o que eu percebo das crianças, uma geração, né, crianças entristecidas, crianças ansiosas, crianças inseguras, né, adolescentes confusos, trancados nas suas emoções, indisciplinados. Então, esse tempo trouxe para nós prejuízos, né, para as nossas crianças, para os nossos filhos, e só a graça de Deus, queridos irmãos, né, e por isso que nós temos que ficar firmes, né, ficar firmes aqui como igreja, ficar firmes em família, entendendo que nós somos exemplos para eles, né, e que nós precisamos
clamar, né, e pagar o preço pela vida deles, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Amém? Eles são do Senhor. E eu quero falar aqui um pouquinho que mais adiante, ali no livro de Êxodo, no capítulo 10, nos versículos 24 a 26, vai nos dizer que Faraó, após sofrer com as pragas que Deus enviava, ele chama Moisés e tenta novamente negociar a saída do povo. Ele não queria, mas Moisés insistia e queria que o povo fosse livre, né, e saísse das terras do Egito. E dessa última vez, nessa última proposta, a primeira foi para que eles não fossem longe, a segunda para não levar as crianças, não levar o que eles tinham, e a terceira, eles não poderiam levar nada. Pode ir, pode celebrar a festa ao Senhor, mas vocês não vão levar nada do que vocês conquistaram aqui, nem rebanhos, nem gados. E Moisés então fica firme e se mantém inabalável. E no versículo 26 ele fala: com toda a autoridade e poder de Deus. E também nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor. Aleluia! Isso aqui salta aos meus olhos. Por quê? Porque é promessa do Senhor para nós. E nós precisamos, como autoridade, nos posicionar, assim como Moisés, diante de Faraó. Nós podemos nos posicionar diante do nosso inimigo, diante do diabo, e dizer: Satanás, solta os meus filhos, Satanás, solta o meu casamento, Satanás, nenhuma unha ficará presa com você, você está repreendido no nome de Jesus. Você tem essa autoridade, nós temos essa autoridade que Deus nos deu, de falar para Satanás: nenhuma unha ficará com você. Eu e a minha casa, a minha posteridade, serviremos ao Senhor. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Aleluia! Glória a Deus! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e nós não podemos desistir. Como a Cláudia falou, é muita oração, é muita leitura da Bíblia, é muito jejum. Primeiro, para que nós avancemos na nossa vida pessoal e depois, para que nós avancemos em cuidar dessa geração. Precisamos avançar em proteger, em cuidar dos nossos filhos, né? Estarmos sempre na igreja. Aqui o Kids, eu fico encantada, porque a Lagoinha tem uma estrutura excelente, maravilhosa, e aqui o Kids nós temos uma estrutura boa, a gente vem, a gente paga o preço, né? O material é muito bom, e tudo que a gente tem feito aqui, vocês podem ter certeza que é com amor, é com excelência, só que nós não podemos ficar só nisso aqui. Nós não podemos ficar aqui, é em casa, é lá na sua casa, é lá junto com vocês, enquanto famílias, com os pais, com os irmãos, que eles vão testificar o que nós ensinamos aqui nos domingos. Então, vocês, né, nós precisamos ser modelos para eles, de quem serve ao Senhor, de quem... Eu me batizei, eu tinha 13 anos. Eu fico tão feliz e emocionada, porque eu lembro da minha própria história, né? Meus pais me levavam para a igreja desde pequena, glória a Deus por isso, né? Às vezes eu achava chato, cansativo, não queria ir, mas estava lá, todos os domingos, né? Eles não me deixavam faltar. E a gente sabe que há uma bênção especial quando nós estamos juntos. Salmos fala para nós que aqui, na comunhão dos irmãos da igreja, o Senhor ordena a bênção dele. O Senhor ordena a bênção dele para sempre, né? Fala ali também: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Esse ambiente da igreja é o que vai também ajudar a consolidar a fé deles. Então, venha, participe, como a Claudinha falou, leve para a salinha, não deixe que eles fiquem em casa, né? Domingo lá em casa é um dia muito especial, que a gente já acorda falando sobre a igreja, é um dia de comer uma comida juntos, diferente, é um dia de comer sobremesa, mas é também um dia tão especial, porque é o dia que nós vamos vir para a igreja, nós vamos adorar Jesus aqui juntos, né? E dificilmente eu deixo de trazê-los, eu falto, Lucas também. Então, esse ambiente da igreja, quando a gente cresce, quando eles vão crescendo aqui conosco,
eles vão amando, eles vão se encantando. Como a Claudinha falou, tem aqueles que pode ser que não vão permanecer, mas nós precisamos crer que sim, que se nós fizermos a nossa parte, eles vão permanecer, né? Eu creio nessa promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E eu queria, então, que a gente aqui, como igreja, né, nessa responsabilidade que nós temos de educar, né, de ajudá-los, de treinar, de discipular, desde tão pequenos, né, até se tornarem adultos, eu queria que aqui juntos nós orássemos pelas nossas crianças. Gostaria de chamar a pastora Aline, acho que o pastor já foi, a Claudinha, e vocês, para que nós ficássemos de pé agora e fizéssemos uma oração pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens aqui, como Lagoinha Buritis. Tá bom. E por quê? Porque eu entendo, nós entendemos, né, pastora Aline? Claudinha, pode vir aqui? Cláudia? Tá vindo. Nós entendemos que daqui, dos nossos filhos, né, dessa geração aqui da igreja, vão sair futuros pregadores da palavra de Deus. Você crê nisso? Vamos trabalhar duro para isso, para sair daqui missionários, médicos, líderes de louvor, né? Eles têm tanto potencial e nós precisamos, como pais, como igreja, abençoá-los e treiná-los para que eles sejam essas pessoas. Claro que eles vão tomar as decisões deles quando eles crescerem, né? A gente faz a nossa parte, mas do que depender de nós vamos fazer. E que no que depende de Deus, eu tenho certeza que Ele também vai fazer. Amém? Então vamos lutar pelos nossos filhos, com as armas poderosas em Deus que nós temos, para que eles não fiquem sob domínio de Satanás, para que eles libertem, né? E na história de Moisés, eles conseguiram sair do império de Satanás, de Faraó, e isso é maravilhoso. E nós também podemos, nós não ficaremos presos sob o domínio deste mundo, nós vamos avançar. Amém? Então vamos orar. Você quer compartilhar? Antes de orar, ela vai compartilhar, porque os meninos estão subindo, a gente ora por eles aqui. Pode compartilhar, Claudinha. Enquanto as crianças estão subindo, eu vou falar só uma coisinha muito importante. Para não falar que é uma coisona, né? Aquela piscina ali é o batismo. E a pessoa não enxerga, viu, gente? Que eu coloquei aqui. Para muitos pais, tem pais que ficam com muita expectativa que seu filho vai passar pelas águas e vai ser outra pessoa. Calma, não é assim não, gente. O que é o batismo? É uma ação simbólica executada na Bíblia por João Batista que marca a entrada no reino do céu. Fazendo parte de uma igreja cristã, temos certos mandamentos, princípios a cumprir. O batismo é um deles. Entendeu? Não vai acontecer nada com seu filho, não. Dele ali mergulhar na água, ele vai ser outra pessoa, não. Isso vai depender de você. O que você vai fazer, continuar fazendo por ele. Nada vai acontecer. Ele só vai estar cumprindo o que falou aqui. Temos certos mandamentos, princípios a cumprir. O batismo é um deles. Não vai haver transformação nenhuma, nem mágica. Mas é importante, isso é uma das coisas que a gente precisa fazer pelos nossos filhos. E que seja a vontade no coração deles. Não minha mãe, nem do meu marido. Eles têm que querer na hora certa. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. As crianças estão chegando aí. Aí eu queria pedir para as crianças ficarem perto dos seus pais. Porque nós vamos orar e você vai orar pelos seus filhos, né? Você vai orar aí por essa herança que o Senhor te deu. Queria só ressaltar aqui, gente, a qualidade, né, do nosso kids, das nossas professoras, das nossas discipuladoras.
São pessoas que estudam para estar ali, estudaram já, né, fizeram um curso superior nessa área, mas não só isso, elas oram, elas buscam do Senhor, não só as duas, toda a equipe, né? E as crianças não estão lá embaixo só como uma diversão ou apenas para passar o tempo do culto. Elas estão sendo ministradas. Em todo o tempo elas são ensinadas e elas aprendem do Senhor enquanto elas estão lá. Aí vocês veem pela qualidade que nós tivemos da palavra hoje, né? Então nós vamos orar agora pelos seus filhos. Abraça aí quem tiver. Os pequenininhos ainda não subiram, não? Tá subindo, né? E você vai abraçar aí os seus filhos, que nós vamos orar por eles. E logo depois nós vamos passar pro batismo. Amém. 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 Vamos juntos então. As crianças também. Vamos fechar os olhos e vamos clamar ao Senhor. Amém. Pode vir aqui, Luísa, Pedro. Pode vir, Laís, aqui também com a mamãe. Amém. Senhor, nós entendemos, Pai, o nosso papel como pais, como famílias, como igreja. Isso. Senhor, e nós aqui juntos, amém, como Lagoinha Buritis, nós abençoamos as nossas crianças, nós abençoamos os nossos filhos e nós declaramos sobre eles a boa mão do Senhor. Nós declaramos sobre eles, ó Deus, que nada vai os prender, que nenhuma cadeia vai os prender e que eles serão livres para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Ó Deus, nós não aceitamos que os nossos filhos se percam. Nós declaramos sobre eles que eles serão, ó Deus, futuros pregadores da palavra de Deus. Eles serão homens e mulheres que impactarão a nossa sociedade no futuro. Daqui eu declaro que sairão missionários, pastores, líderes de louvor, sairão também médicos, líderes políticos, juízes. Senhor, eu creio nisso, eu oro ao Senhor e eu peço ao Pai para que o Senhor nos ajude como igreja, como família, ó Deus, a ensiná-los no caminho, andarmos no caminho junto com eles. E nós cremos que quando eles crescerem, eles não se desviarão. Por algum motivo se desviarem, eles retornarão para a presença do Senhor e para a comunhão da igreja. É isso que nós cremos em nome de Jesus, ó Pai. Nos dê essa vitória, nos ajude a avançar, Pai, em todas as áreas da nossa vida e principalmente na criação dos nossos filhos. Ó Deus, em deixar para eles um legado de fé, ó Deus, um legado, ó Deus, que perdurará pela vida toda e de geração em geração, assim como o Senhor fez desde o início, desde a fundação do mundo. Senhor, queremos, ó Deus, passar para eles, ó Deus, esse bastão, ó Deus, deixar esse legado, ó Pai, que eles serão homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria chamar aqui à frente os nossos meninos. Aqui o Azaf, a Ana. Cadê o Jojo? Meu querido Josué. Aqui, ó. Gente, se o pessoal que estiver aí para ver melhor, quiser participar, pode chegar aqui para cá, tá tudo certo, ocupar aqui, ficar em pé. Pedir o Rodrigo para me ajudar aqui. Não está gelado. Irmãos, é uma alegria poder fazer isso aqui. Jesus, Ele nos deixou duas ordens. São duas ordenanças